Como vai o ministério do salmista na sua comunidade? É sobre isso que nós vamos conversar hoje. Na estrutura da missa, o salmo responsorial vem sempre após a primeira leitura e é parte integrante da liturgia da palavra, como bem expressa a instrução geral do Missal Romano. De modo bem simples, nós podemos dizer que, na realidade, o salmo é uma leitura cantada. É uma leitura diferente das demais leituras, porque possui características próprias. São textos líricos, poéticos, metrificados. Por exemplo, no nosso lecionário, os salmos já vêm com os acentos, o que facilita a proclamação e facilita também o modo de salmodiar. Por isso, os salmos, o texto dos salmos, exige um pouco mais de preparo daquele ou daquela que deverá proclamá-lo como convém. É assim que então vai surgir o ministério litúrgico do salmista, que é aquele que presta o serviço de cantar o salmo na celebração litúrgica. Então o salmista, ele é ao mesmo tempo o ministro da palavra de Deus e também um solista, um cantor. Afinal de contas, o salmo é palavra cantada. E durante toda a liturgia da palavra, a atenção dos fiéis está voltada para a mesa da palavra. Por isso, é que não convém que o salmo seja cantado de outro lugar que não seja a mesa da palavra, pois ali é o lugar onde Deus se dirige a seu povo reunido. A introdução que nós temos no lecionário, no elenco de leituras da missa, nos fala da importância do salmo responsorial na vida da igreja, na liturgia e das várias formas de cantá-lo. A primeira forma de cantar é a forma responsorial, em que o salmista propõe a resposta, o que nós chamamos de refrão, cantando sozinho. A seguir, a assembleia repete essa resposta. O salmista prossegue cantando sozinho a palavra, o que nós chamamos de estrofes, geralmente de forma livre, em uma espécie de recitativo, de cantilação, enquanto a comunidade ouve e acolhe essa palavra e vai respondendo, vai dialogando com Deus através da resposta, do refrão, que deverá ser cantado somente pela assembleia, sem a ajuda do salmista. Cada um, recordando a Sacrosanto Contílio, fazendo o que compete ao seu ministério. Um exemplo, então o salmista propõe o refrão. Guardai-me, ó Deus, porque em vós me refugio. Assembleia. Guardai-me, ó Deus, porque em vós me refugio. Aí o salmista entra fazendo recitativo, a cantilação, enquanto a assembleia escuta. Ó Senhor, sois minha herança e minha taça. Meu destino está seguro em vossas mãos. Tenho sempre o Senhor ante meus olhos, pois se o tenho a meu lado, não vacilo. Assembleia. Guardai-me, ó Deus, porque em vós me refugio. E assim o salmista vai salmodiando, cantilando o texto do salmo, a assembleia vai respondendo com a resposta e vai acontecendo o diálogo entre Deus, na pessoa do salmista, e o seu povo. Esse
é o melhor modo de cantar os salmos na liturgia? Pela espécie da cantilação. A cantilação é esse modo de falar cantando, de proclamar cantando, ou seja, enquanto o salmista está salmodiando, a Assembleia vai acolhendo essa palavra. É como que se pelo modo suave da cantilação, essa palavra fosse caindo, entrando, penetrando suavemente no coração dos fiéis. Neste modo de cantar, cabe ao salmista salmodiar e à Assembleia responder cantando. A segunda forma de cantar o salmo é a forma direta, em que o salmo é cantado somente pelo salmista, de forma corrida, de forma direta, sem a intervenção do refrão e a participação da Assembleia. Então, desse modo, vocês notaram que aqui no Brasil, a forma mais comum de cantar os salmos é a forma responsorial. E essa deve ser sempre a nossa preferência, por promover a participação ativa do povo através do canto, né? E também a participação passiva através da escuta do salmo. É claro que para que o povo possa participar, celebrar bem, cantando, a melodia do salmo precisará ser bem escolhida. E é aqui então que eu gostaria de perguntar para você onde e como você tem escolhido a melodia do salmo para a celebração da sua comunidade. A melodia que você escolhe, coloca em destaque a palavra de Deus ou as suas habilidades vocais. Porque uma coisa é cantar. Ó Senhor, sois minha herança e minha taça. Outra coisa é eu cantar. Ó Senhor, sois minha herança e minha taça, né? Como nós temos visto corriqueiramente. Segundo o padre Gelinot, um grande estudioso da música ritual, a melhor maneira de salmodiar na liturgia é pela cantilação, é pelo recitativo salmódico. A introdução ao lecionário fala ainda sobre a formação do salmista, dizendo que o salmista precisa ter uma boa formação bíblico-litúrgica. O salmista precisa, aprofundar o conteúdo do salmo, sua relação com a primeira leitura, sua mensagem, ou seja, precisa conhecer anteriormente do que se trata aquele salmo. É um salmo de angústia? Em que contexto nasceu aquele salmo? Para que ele possa transmitir isso na hora de salmodiar na Assembleia Litúrgica. Precisa ter também uma formação espiritual, ou seja, precisa saber orar com os salmos, se nutrir de sua mensagem, rezar os salmos, e melhor ainda, precisa saber cantar de forma orante, transmitir uma espiritualidade enquanto se salmodia. Precisa também ter uma formação musical, saber usar a voz de forma adequada, com uma boa dicção, aprender bem a melodia do salmo, para que o canto seja de forma clara, a Assembleia consiga entender e cantar logo de primeira. E precisa também ter uma formação prática, ou seja, conhecer o lecionário, como se manuseia o lecionário, precisa se comunicar com a Assembleia, transmitir espiritualmente o conteúdo daquele salmo, se de alegria, se de pesar, se de angústia, para que assim possa então ajudar a Assembleia a rezar com o salmo. Então, agora que sabemos a fundo sobre a forma correta de salmodiar, transmitida pela tradição da nossa igreja, e possuindo também critérios de escolhas, nós precisamos superar certos modismos atuais de cantar os salmos, que muitas vezes sacrificam a comunicação da palavra
e não atingem de forma plena e frutuosa os corações dos fiéis. Que possamos cada vez mais crescer na arte de salmodiar. Desejo a vocês um ministério abençoado. Cantem ao Senhor um cântico novo, como falava Santo Agostinho a respeito dos salmos. Até uma próxima. Paz e bem.